Dormir 7 horas é essencial para a nossa saúde. Você já deve ter escutado essa frase. Mas por que é importante dormir? Pensando em responder essa pergunta, a gente vai dividir a discussão desse vídeo em 3 tópicos. Primeiro tópico, os efeitos negativos de um sono desregulado na nossa vida. Segundo tópico, os efeitos positivos de um sono regulado nas nossas vidas. E terceiro tópico, o que influencia no sono. Para a gente começar essa discussão, vamos começar pelos efeitos negativos de um sono desregulado nas nossas vidas. O que acontece se a gente dormir mal? Se a gente dormir mal, a gente vai ter efeitos deletérios, efeitos prejudiciais no nosso equilíbrio hormonal, na nossa imunidade, na nossa saúde mental, no nosso sistema digestório. A gente vai ter efeitos prejudiciais na nossa saúde como um todo. Além disso, se a gente não dormir bem, a gente vai ter um maior fator de risco para o desenvolvimento de depressão e de ansiedade. Muitas pessoas que possuem algum transtorno mental, como depressão ou como ansiedade, possuem algum distúrbio do sono. O sono é um fator protetor para a nossa saúde mental. Então eu faço um pedido para ti: durma! Durma, de verdade, durma, por favor, durma. Durma, porque dormir é protetor, é um fator protetor para a tua saúde mental. Agora indo para outro efeito. O que acontece se a gente não dormir bem? Se a gente não dormir bem, a gente vai ter um maior esquecimento das coisas. O sono, abrindo um parênteses aqui, o sono afeta diretamente uma estrutura do nosso cérebro que se chama hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que acaba influenciando na nossa memória. Se a gente não dormir bem, essa estrutura não vai ser afetada, não vai ser influenciada da maneira correta. Se a gente dormir mal, a gente vai ter um maior esquecimento das coisas. Isso a gente pode ver na prática. Por exemplo, a gente estuda para uma prova, a gente acaba estudando para algum teste, mas a gente acaba ficando acordado até de madrugada, a gente acaba ficando jogando videogame, alguma coisa em si, a gente acaba não dormindo bem. O que acontece? A gente não se lembra de tudo que a gente estudou, porque o sono afeta na nossa memória. Então, se tu não dormir bem, tu vai se esquecer com mais facilidade das coisas. Então, por favor, durma para se lembrar. Agora, qual outro efeito do sono desregulado nas nossas vidas? Se a gente não dormir bem, a gente vai ter uma maior disposição, uma maior possibilidade de ficar estressado. Isso a gente também pode ver na prática. Se a gente não dorme bem, a gente vai ter um humor mais estressado, a gente vai ficar com menos paciência das coisas. Só basta a gente pensar, quando a gente acorda mal, a gente acaba falando alguma bobagem, alguma coisa para a pessoa que está na nossa frente, a gente acaba ficando irritado porque alguém nos acordou. Se a gente não dorme bem, a gente vai ficar mais estressado. Então, durma, de novo. Faço esse pedido novamente para ti. Durma, porque dormir é importante. Se tu é uma pessoa estressada no teu dia a dia, talvez tu só não esteja dormindo bem. Então, durma. E um outro efeito negativo do sono na nossa vida, e que a gente pode ver no nosso dia a dia também, é a nossa diminuição do nosso controle de impulsos. Por exemplo, a gente dormiu muito mal. Se tem algum doce na geladeira, primeira coisa é abrir aquela geladeira e devorar aquele doce. Se a gente dormir mal, a gente não vai ter um controle de impulsos bom. A gente não vai ter um controle inibitório bom. Então, se tu quer se controlar melhor, talvez tu tenha que dormir mais. Então, de novo, eu vou repetir esse pedido para ti muitas e muitas vezes, porque dormir é importante, então durma. Agora, saindo dos efeitos negativos, vamos para os efeitos positivos. O que acontece nas nossas vidas, na nossa vida, na minha vida, na tua vida, na nossa vida, se a gente dorme bem? Acontece muita coisa. Acontece muita coisa mesmo. Então vamos lá. Se a gente dorme bem, se a gente tem um sono regulado, a gente vai ter uma maior possibilidade, vai ter uma maior capacidade de aprender. O nosso aprendizado vai se dar de uma maneira melhor.
Se a gente dorme mal, a gente vai se esquecer. Então, se a gente dormir bem, a gente vai aprender mais. A gente vai aprender mais, a gente vai se lembrar mais também das coisas. Porque, como eu comentei antes de maneira breve, o sono é um potencializador da nossa capacidade de memorização. O nosso sono, um sono bom, sono regulado, aquele sono, sabe, bom, acaba regulando, acaba influenciando de maneira positiva aquela estruturinha que eu comentei, o hipocampo. Então, se tu dormir bem, tu vai se lembrar mais das coisas, tu vai entender como que as coisas são, a gente aprende de uma maneira mais adequada. Então a gente acaba se lembrando das coisas. Daqui a pouco, tu tem aquela informação que tu precisa saber, que tu precisa se lembrar, daqui a pouco tu só precisa dormir. Então, durma. Durma. Sabe? Durma. Pô, muito problema ia ser resolvido só se as pessoas dormissem. Essa é a verdade. Se tu tá com um problema, durma. Durma e se não resolver, procure um profissional. Mas assim, muitas vezes o sono, um bom sono já resolve todos os nossos problemas. Agora indo para um outro efeito positivo, tem muito mais, mas vamos lá. Um dos outros efeitos positivos do nosso sono é que um sono bom, é um calibrador das nossas funções emocionais. Um bom sono calibra as nossas emoções. Você lembra que eu comentei que dormir mal acaba nos deixando mais estressado? Então, bom, dormir bem acaba nos deixando melhor. Dormir bem regula as nossas emoções. Dormir é um protetor para as nossas emoções. Se a gente dorme bem, a gente consegue regular as nossas emoções com uma maior qualidade. Um dos outros efeitos também. Essa aqui é na prática mesmo. Se a gente dorme bem, a gente vai ter mais energia. Deu? Mais energia, mais motivação, maior vontade de correr atrás das coisas. A gente vai ter maior controle de impulso também. Pô, pensa aqui, pensa comigo. Se eu dormir mal e eu ataquei aquela geladeira ali, eu comi todos aqueles doces, se eu peguei e eu dormir bem, pô, eu vou conseguir me controlar melhor. Não, em vez de eu abrir a geladeira e atacar os doces, não, eu vou abrir a geladeira e vou pegar uma maçã, vou pegar uma banana, vou pegar uma fruta. Pô, se a gente dorme bem, a gente consegue se controlar. Pô, daqui a pouco tu tá querendo seguir uma dieta, tu tá querendo fazer uma alimentação boa e não tá conseguindo só porque tu tá dormindo mal. Então, se tu quer comer bem, se tu quer seguir uma dieta, se tu quer se controlar, durma. Daqui a pouco é isso que está faltando na tua rotina. Então, durma. Chegando na parte final desse vídeo, foi dito sobre efeitos negativos, efeitos positivos e agora o que influencia no nosso sono. Bom, muitas coisas influenciam no nosso sono, mas eu vou me deter a 3 pontos. O primeiro ponto é cafeína. Sabe aquele cafezinho preto, amargo, aquele cafezinho forte que a gente gosta? Bom, esse cafezinho preto acaba afetando no nosso sono. Sim, a cafeína acaba afetando o nosso sono. Se a gente tomar um café depois das 15, 16 horas, a gente tem um sono desregulado, a gente tem uma possibilidade de não dormir bem. Por quê? Porque a cafeína, ela é um inibidor da liberação de melatonina, ou seja, resumindo em outras palavras, a melatonina é uma substância liberada, é uma molécula, vamos colocar aqui, uma molécula liberada pelo nosso núcleo supraquiasmático, uma estrutura do nosso cérebro, enfim. E a melatonina é uma substância que sinaliza que é dia e que é noite. A melatonina, quando é noite, ela está muito alta, ou seja, a melatonina vai influenciar na nossa indução do sono. Se a gente tomou a cafeína, se a gente tomou aquele café forte, às 15, 16 horas, a melatonina vai ser retardada. A melatonina, o efeito da melatonina vai ser jogado para mais adiante, ou seja, em vez da melatonina atingir aquele pico à noite, ela não vai atingir o pico naquela noite, naquele horário específico que era para atingir. A melatonina vai seguir uma curva assim, está diminuída embaixo durante o dia, porque ela é liberada de acordo com o anoitecer. Conforme o anoitecer, ela é liberada e conforme o amanhecer, ela acaba diminuindo. Então, a melatonina, eu vou colocar um gráfico aí, coloca em algum lugar aqui, em algum lugar dessa tela vai ter o gráfico aqui da melatonina.
a melatonina tem esse movimento aqui. Ela começa baixa no nosso dia e vai aumentando, aumentando. Pá! Chegou de noite a hora de dormir. Ela tá muito alta. Se a gente tomou o café, a cafeína, vai acabar afetando aqui, ó. Em vez de chegar nesse pico, ela vai fazer isso aqui. Pá! Vai fazer isso aqui. E daí quando tiver aqui, ela vai aumentar. E sabe que horas é esse pico aqui depois de tomar o café? De madrugada. Por isso que a gente acaba tendo mais energia, por isso que a gente acaba tendo uma maior disposição quando a gente toma café. Porque um sinalizador que é noite, que é dia, acaba ficando desregulado, acaba não exercendo a sua função de maneira adequada. Então, se a gente quer dormir bem, te dou um conselho. Se tu quer dormir bem, te dou esse conselho: não toma um café preto forte muito tarde. Toma até as 15 horas. Depois das 15 horas, vai afetar teu sono. Vai afetar. Tu pode me dizer que tu dorme mesmo tomando café. Tu até pode dormir. Mas a tua qualidade do sono vai ser afetada. A tua qualidade do sono vai ser afetada. Então, assim, durma. Durma e não tome café em um determinado horário. Não tome café de noite, não tome café após as 15 horas. Entendeu? Se tu tomar, reduza um pouquinho isso, pode te ajudar a dormir melhor. Além disso, a iluminação solar também afeta no nosso sono. Isso aí. Sabe aquele solzinho bom que tem quando a gente abre a janela de manhã? Pô, aquele solzinho pode te ajudar a dormir melhor. Vamos lá. Por que a iluminação solar afeta no nosso sono? A iluminação solar, ela é um dos componentes que regula, é um dos aspectos que regula o nosso ciclo circadiano. O sono, só para também abrir um parênteses aqui, o sono é um dos componentes desse ciclo circadiano e o sono é um regulador desse ciclo circadiano também, certo? A iluminação solar, o sol, acaba regulando esse ciclo circadiano. O sol também acaba regulando a liberação de melatonina. A liberação de melatonina ela ocorre dependendo da noite e do dia, dependendo da iluminação solar. Ou seja, pegar aquele solzinho na cara, e não estou falando aqui para pegar diretamente na cara, mas a exposição solar, pegar aquele sol, é importante porque vai regular uma série de fatores no nosso corpo. A iluminação solar vai regular o nosso ciclo circadiano e também vai regular a produção de melatonina, que é um indutor do sono. Pegar aquele sol de manhã vai nos deixar com mais energia, porque vai acabar regulando o nosso ciclo circadiano. Então, assim, se tu acordou um pouquinho cansado, se tu não dormiu bem, se tu precisa fazer alguma coisa importante naquele dia, mas está cansado, te dou um conselho. Pega e abre a janela. Toma um sol na cara. Isso aí, abre aquela janela, pá! Abre aquela janela, deixa o sol entrar na cara e toma aquele sol na cara porque vai te ajudar a se regular. Um bom sol ajuda a nos regular. Então, tome um sol na cara. Agora, indo para o último efeito que eu vou comentar aqui, o último aspecto que influencia no nosso sono é a luz do celular. Isso aí. De uma maneira geral, de uma maneira resumida aqui, a luz do celular e a luz solar possuem efeitos parecidos, mas de maneiras opostas. Por exemplo, a luz solar ela acaba influenciando na liberação de melatonina. Quando é dia, a luz solar é intensa e a produção de melatonina é baixa. Quando a luz solar acaba diminuindo e chega à noite, a produção de melatonina aumenta. Agora, a luz do celular, a luz do tablet, do computador, enfim, essa luz azul acaba afetando a produção de melatonina. Por exemplo, se a gente usa o celular de noite, aquela luz vai afetar o nosso corpo, aquela luz vai afetar na liberação de melatonina. O nosso corpo, no nosso sistema hormonal, não vai entender que é de noite.
porque a gente vai estar recebendo aquela luz diretamente nos nossos olhos. E aquela luz vai também postergar, vai retardar, vai prolongar o efeito da melatonina. Então, se tu quer dormir bem, não use o celular de noite. Não use o celular de noite porque ele vai afetar o teu sono. Entendeu? Se tu quer dormir bem, agora para resumir isso aqui, resumir o que foi dito dos efeitos, se tu quer dormir bem, não tome café de noite, tome café ali pelas 15 horas no máximo, se exponha à luz solar, coloque a tua cara, entendeu, né? Coloque a tua cara no sol e não use celular de noite, porque ele vai afetar o teu sono. Se tu seguir isso, tu já vai melhorar um pouco o teu sono, entendeu? Tem mais coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono. A gente pode fazer uma higiene do sono. Mas para não ficar muito longo esse vídeo, coloca aqui nos comentários, se tu tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários como que se faz uma higiene do sono que eu vou te responder. Tá bem? Então coloca aqui nos comentários. Entendeu? Dormir é importante. Por isso que dormir 7 horas é importante para a nossa vida. Se a gente não dormir bem, a gente vai ter todos os efeitos negativos e a gente não vai ter uma qualidade de vida boa, uma saúde mental boa. Se a gente não dormir bem, a gente não vai ter uma saúde equilibrada. Então, se tu busca uma saúde equilibrada, se tu busca uma saúde mental boa, durma. E se tu busca uma vida saudável, se tu busca mais conteúdo sobre se tu busca entender mais como que a gente funciona, se tu busca reflexões sobre a vida, ensinamentos sobre a vida, enfim, se tu busca uma vida mais saudável, vai aqui no meu canal, vai aqui embaixo, se inscreve no meu canal, coloca um like nesse vídeo aqui e, para não esquecer, se tu não viu os outros vídeos, eu vou falar aqui. Bora mergulhar comigo?